Zacarias capítulo 8. Aqui é o tema bênçãos prometidas. Irmãos, quem serve a Deus tem bênçãos prometidas. Diz assim a palavra do Senhor. Depois veio a mim a palavra do Senhor dos exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: zelei por Sião com grande zelo e com grande indignação, zelei por ela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á cidade de verdade, e o monte do Senhor dos exércitos, monte de santidade. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na sua mão o seu bordão, por causa da sua muita idade. E nas ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, que neles brincarão. Assim diz o Senhor dos exércitos: se isso for maravilhoso aos olhos do resto desse povo, naqueles dias será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos exércitos. Nem pode assentarmos. Glória a Deus. O profeta Zacarias, ele foi levantado, irmãos, para incentivar o povo a voltar a reconstruir o templo que o povo tinha parado de reconstruir. E ao mesmo tempo, ele faz promessas messiânicas a respeito do Messias, de Jesus Cristo. Zacarias foi um daqueles profetas que veio, irmãos, para chamar o povo, exortar o povo mesmo a se arrepender, exortar o povo a voltar a construir, a voltar a edificar. Aquele profeta tanto que traz exortação, aquele profeta tanto que traz repreensão, tanto aquele profeta que traz encorajamento. E hoje, irmãos, a palavra de Deus é assim, irmão. Ela nos exorta, mas ela também nos encoraja. Ela nos repreende, mas também nos encoraja. Como é bom servir esse Deus, irmão. Como é bom servir esse Deus. Porque Deus é diferente de qualquer outra pessoa. E não adianta ninguém falar que é igual a Deus, porque não tem ninguém igual a Deus. Deus, ele é 100% justo, ele é 100% santo, nele não há sombra de dúvida, não há variação. Deus, irmão, ele é fiel e fiel e fiel e acabou. Com Deus não há infidelidade, com Deus não há injustiça, com Deus não há ingratidão, com Deus não há falta de amor, com Deus não há falta de misericórdia. Deus é 100% Deus. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus, através de Zacarias, exorta o povo. E ele faz promessas para que o povo se encorajasse. Irmãos, Deus tem promessas na nossa vida. Deus tem bênçãos para a nossa vida. A principal, nós sabemos que é a bênção da salvação. Essa é a principal que a gente deve ter. E a gente só tem ela por meio de Jesus. Mas junto com a bênção da salvação, tem as bênçãos de habitar no lugar celestial, como dizia Efésios. Tem as bênçãos que Deus tem para derramar sobre a nossa vida aqui. Tem um galardão que nós temos para receber lá no novo céu, na nova terra, se a gente permanecer fiel a Deus. Mas tudo isso também tem condições. Porque Deus faz a parte dele, mas ele não tira a parte do homem. Deus, ele faz a parte dele, mas ele não tira a nossa parte. Então não deixe de fazer a sua parte para com Deus. Deixa eu dizer, se Deus é fiel conosco, vamos ser fiel com Ele. Se Deus não engana a gente, não vamos querer enganar Deus. Se Deus não abandona a gente, não vamos abandonar a Deus. Se Deus fala a verdade para nós, vamos falar a verdade para Ele. Se Deus tem misericórdia, vamos agir com misericórdia. Se Deus nos ama, vamos amar a Ele. Então vamos agir com amor, com fidelidade. E o versículo 1, irmãos, Deus fala assim: assim diz o Senhor dos exércitos: zelei por Sião com grande zelo. Zelo é o que? É cuidado. Deus cuidou de Sião. Deixa eu perguntar para vocês: será que Deus não tem cuidado de nós? Se a gente está aqui hoje, é pelo zelo de Deus. Se Deus não tivesse cuidado da minha vida, da sua vida, a gente não estaria aqui hoje. É o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Então, Deus tem zelo pelo povo dele. Deus tem zelo pelo aquele que serve. Deus tem zelo pelas vidas
Ele zelou com grande zelo, protegendo, abençoando, mas ele também zelou com indignação. Ou seja, Deus tratou com Sião. Por causa da rebeldia deles, Deus teve o cuidado de levar eles para cativeiro. Por quê? Porque Deus ele tem vários atributos: amor, justiça, misericórdia. Só vou falar só esses três. Ele zela com a gente com cuidado, é o amor de Deus, é a misericórdia de Deus. Quando ele zela com a gente com indignação, embora também tenha amor e misericórdia, mas aí também já é a justiça de Deus. Por quê? Porque se a gente não faz conforme a vontade de Deus, por amor a Deus, por amor à nossa própria alma, se a gente busca o próprio mal, o pai tem que repreender o filho que ama. Então, igreja, quando a gente faz as coisas para Deus, conforme a vontade de Deus, Ele cuida da gente com zelo, cuida da gente com amor. Mas quando a gente começa a desobedecer muito a Deus, quando a gente começa a fugir muito da vontade de Deus, aí Deus, irmão, Ele tem que agir com indignação contra a nossa vida. Aí Ele tem que exercer a justiça dEle. E muitas vezes a justiça de Deus, ela vai tocar em coisas nossas. Ela vai tocar em áreas da nossa vida. Foi o que aconteceu com Jerusalém. Eles estavam no templo, eles estavam na cidade, eles tinham ouro, eles tinham prata, eles tinham riqueza, eles tinham a presença de Deus. Mas por eles desobedecerem a Deus, Deus teve que tirar eles da cidade. Deus teve que permitir que a cidade fosse destruída. Deus teve que permitir que o ouro fosse levado. Deus teve que permitir que o templo fosse destruído. Deus teve que permitir que eles fossem para cativeiro. Por quê? Porque eles desobedeceram a Deus e Deus teve que exercer a justiça. Ainda teve. Então Deus zelou com amor, protegendo, abençoando, guardando, dando tudo que o povo precisava. Mas Deus também zelou com indignação, tirando aquilo que Deus tinha dado para o povo. Você entendeu, meus irmãos? Quando a gente é fiel a Deus, quando a gente ouve a voz de Deus, quando a gente anda certinho na presença de Deus, a gente não perde a salvação. A gente não perde as bênçãos de Deus. Mas quando a gente troca Deus pelas bênçãos de Deus, pelas coisas que nós temos, aí Deus tem que tirar aquelas coisas para a gente tornar para Ele de volta. Foi isso que Deus fez. Deus zelou com amor, mas teve que agir com indignação. Mas, irmão, eu quero louvar a Deus, quero agradecer a Deus. Por mais que Ele exerceu a justiça dele sobre o povo, mas o povo ainda continuava vivo. Você está entendendo, irmão? A vida aqui na terra, a gente não consegue de volta. Só depois da Nova Jerusalém quem está com Cristo. Mas agora deixa eu perguntar. Alguma coisa financeira a gente consegue de volta? Alguma coisa que foi tirada de nós, depende da situação, a gente consegue de volta. Porque o povo não voltou, não construiu o templo, não voltou, a cidade não foi reconstruída de novo, então conseguiram de volta. Tem coisas que você consegue de volta, mas tem coisas que você não consegue de volta. Uma coisa, a vida aqui é uma só. Você não consegue de volta aqui, a não ser que Jesus ressuscite você. É uma só. Agora, bens financeiros, coisas você pode adquirir de novo. Então, irmãos, o que vale mais? A nossa vida ou as coisas da terra? Vale mais zelar, obedecer a Deus, ter as coisas de Deus, ou vale mais a gente ficar no mundo, no pecado, querendo as coisas daqui, desobedecendo a Deus e perder a vida? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, igreja do Senhor, Deus ama a gente. Deus, Ele ama a gente. Só que Ele repreende todo filho que ama. E às vezes, nós como filho, damos algum trabalho para Deus. Sabe, a gente tem que ser filho mais... Não sinta ofendido não, tá, meus irmãos? A gente tem que ser filho mais obediente. Às vezes Deus fala para a gente fazer algo que a gente não faz. Deus fala, meu filho, me obedece, faz isso, faz aquilo, a gente não faz. Irmão, se não é ruim, quando um filho nosso desobedece a gente, ou quando alguém que a gente ama, a gente quer o bem, vai falar, faz isso, que isso vai ser o melhor, e não faz, a gente sabe que vai dar errado, mas não frente.
Imagine Deus sendo Pai e sendo Deus, sabendo de todas as coisas que vão acontecer amanhã, depois de amanhã, sabendo do futuro. Então, igreja do Senhor, Deus quer zelar com amor para com a nossa vida. Deus tem bênção para a nossa vida. Deus tem bênção para o povo dele. Mas nós temos que saber receber as bênçãos de Deus. Nós temos que saber. Aí ele diz assim no 3: assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Irmão, sabe o que Deus estava prometendo para o povo? Eu zelei com amor, zelei com ira, mas agora eu vou zelar com amor de novo. O que eu vou fazer? Eu vou habitar no meio de Jerusalém. É como se Deus estivesse falando para mim e para você: eu vou habitar com vocês. Eu vou habitar no meio de vocês. E não tem a melhor coisa do que a presença de Deus em nós e no nosso meio? É a melhor coisa do que Deus está no nosso meio, Deus está no nosso meio. Aí as pessoas falam: mas Deus não está em todo lugar. Deus não habita em todo lugar. Deus não fica em todo lugar. Deus não fica em todo lugar. A prova diz que ele saiu de Jerusalém. Deus ele não fica em todo lugar. Não, ele não vai, ele é santo. Como que ele vai habitar no lugar impuro? Entendeu? A Bíblia diz que o Espírito Santo ele não habita no templo sujo. Então como que ele vai habitar em lugar impuro? Mas você fala: como que as pessoas do mundo são protegidas? Misericórdia, não. É misericórdia. O sol nasce do justo e o sol nasce do ímpio. Agora, habitar está dentro da pessoa, aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Está no meio, é outra coisa. Você acha que Deus está no meio da pessoa que está ali matando o próximo, da pessoa que está ali fazendo mal? Você acha que Deus está naquela pessoa? Se Deus tivesse, ela não fazia aquilo. Então, por isso que a gente deve prestar atenção. Deus em nós e Deus tendo misericórdia agindo. Uma coisa é Deus estar dentro de você, outra coisa é Deus estar aqui por fora. Lembra da igreja lá? Se a gente for ver a Apocalipse capítulo 3, Deus está para fora da igreja batendo na porta. Abre a porta que eu quero entrar. Quem abrir a porta eu vou entrar e você é. Então Deus está do lado de fora. Porque o povo pegou contra Deus e Deus não estava tentando mais dentro da igreja. Meus irmãos, isso é muito grave. Perder a Deus é perder a salvação. Perder a Deus é perder o perdão. Perder a Deus é perder as bênçãos. Perder a Deus é perder tudo. Então, Deus quer estar na nossa vida. Deus quer habitar no nosso meio. Deus quer estar em nós. Mas para Ele estar em nós, nós precisamos estar nele. E como a gente está em Deus? Primeiro, aceitando Jesus, dando fruto de arrependimento e de justiça. Fazendo a vontade dele. Senão ele sai. Irmão, Deus tem bênção para nós. Deus tem bênção. Mas a gente tem que estar preparado para receber. Né? Deus não vai dar. Eu mesmo. Meu filho agora vai fazer 7 anos. Então eu vou dar o carro para o meu filho agora. Porque primeiro que eu não tenho condição de dar o carro para ele. Segundo, agora. Segundo, na idade ele tem um carro. Não tirou carta. Na idade. Agora a gente já quer receber um carro se a gente nem tirou a habilitação ainda, não sabe nem dirigir a nossa vida ainda. Aí não quer. Vamos levar para o espiritual? Aí a gente tem 7 anos ainda de espiritualidade e quer receber algo de 20 anos, de 18 anos, 19 Deus fala: você não está preparado ainda não, você não se habilitou para receber isso. Sabe por quê? Porque se eu te dar isso agora, você vai se perder. Se eu colocar um carro agora na mão do meu filho, para onde ele vai? Talvez ele não possa nem sair do lugar, mas se ele sair, para onde vai? Vai ter um lugar por aí. E se Deus dá alguma coisa agora para você que você não está preparado para receber? Com certeza você não vai para a direção certa. Você não vai para o lugar certo. Então tudo que Deus faz é preparando a gente primeiro. Tudo que Deus faz é preparando nós primeiro. Sabe por quê, irmão? Ele quer nos dar a bênção. Ele não quer que a bênção nos faz a gente se perder. Pelo contrário, Ele quer que as bênçãos que Ele nos dá nos levam mais próximo dele. Por que Deus fez o povo, ou permitiu que o povo consumisse o templo? Se Deus não habita em templo feito por mão de homem, está escrito na Bíblia. Mas por que Ele permitiu que o povo fizesse o templo? Para o povo entender que aquilo lá, que aquele templo melhor, era só simbolizar que a presença dele estava no meio do povo. Só que nós sabemos que Deus não habita em templo
um sinal que a presença dele estava ali no meio do povo. Mas qual que era o desejo de Deus? Deus estava ali só pelo tempo? Não, Deus estava ali pelo povo. Só que esse tempo que Deus permitiu o povo fazer, para o povo entender que Deus estava ali, esse tempo o povo profanou. Esse próprio tempo o povo fez de maldição e Deus teve que sair do templo. A Bíblia vai dizer que saiu do Santo do Santo, foi para o lugar santo, depois foi para a cidade, depois subiu no querubim e foi para o Monte das Oliveiras. A presença de Deus se retirou do templo. Por quê? Porque o povo profanou o templo. Então, igreja, em nome de Jesus, melhor que as bênçãos de Deus é ter Deus, irmãos. Então não deixa nada que Deus te dá te tirar da presença dele. Pelo contrário, busca mais a presença dele. Busca mais a ele, porque, irmãos, Deus tem o melhor para a nossa vida. Deus tem o melhor. Aí diz a palavra de Deus: Jerusalém chama a cidade de verdade, monte do Senhor dos Exércitos, monte de santidade. Por que Jerusalém é chamado monte de verdade? Nós já vemos que a irmã leu aqui em 1 Pedro 3:10, que é para a gente não fazer o mal, mas buscar o bem, buscar a paz. Para a gente não falar mentira, para a gente não falar mal, para a gente não fazer o mal. Por que Jerusalém ia ser chamada de cidade de verdade? Porque Jerusalém era chamada de cidade de mentira. Porque o povo mentiu tanto contra Deus, e Deus permitiu que eles fossem para cativeiro. Aí, só que agora Deus falou: vocês não vai ser chamado mais cidade de mentira, mas cidade de verdade. Meus irmãos, será que as pessoas olham para nós e elas podem ver verdade em nós, ou elas veem mentira em nós? Será que as pessoas passam e falam: olha, vai lá um mentiroso, vai ali uma mentirosa, vai ali um mentiroso? É a cidade de chamar pessoa de mentirosa, cidade de mentira. Mas agora Jerusalém, por adorar a Deus, por se voltar para Deus, por fazer as coisas para Deus, ia ser chamada de cidade de verdade. Irmãos, se nós estamos aqui para ser a diferença, se nós estamos aqui para ser sal, para ser luz, se nós estamos aqui para refletir a imagem de Cristo, se nós estamos aqui para mostrar o amor do Pai, só nós estamos aqui para as pessoas verem Cristo em nós, será que se a gente ficar mentindo, as pessoas vão ver Cristo em nós? Será que se a gente ficar falando mal do próximo, as pessoas vão ver Cristo em nós? Será que vai ver? Não vai ver. Então Jerusalém, que era para ser chamada de cidade de verdade, foi chamada de cidade de mentira. Mas agora Deus falou: não, vocês vão ser chamados de cidade de verdade. Irmãos, já foi falado. Vamos falar a verdade. Vamos fazer o bem. E diz um monte de santidade. Por quê? Porque Jerusalém tinha profanado a Deus. E o povo profanou, blasfemou. Porque Jerusalém pecou, transgrediu. Então ele já não era santo mais diante de Deus. Mas agora Deus falou: vocês vão voltar a ser santo de novo. Vocês vão voltar a ser puro de novo. Irmãos, Deus quer que nós sejamos santos. Porque sem santidade, ninguém verá a Deus. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Sem santidade, ninguém vai ver o Senhor. Então, irmãos, que a santidade de Deus possa estar na nossa vida. Que a santidade de Deus possa estar na igreja. Que as pessoas possam olhar para mim e para você: olha ali uma pessoa pura, olha ali uma pessoa santa, olha ali uma pessoa honesta, olha uma pessoa que não tem maldade, olha uma pessoa que não tem malícia, olha uma pessoa que não tem ódio, né? Olha uma pessoa que santifica, olha uma pessoa que purifica o coração. Que as pessoas possam olhar para a gente e ver isso na gente. Não ser uma cidade de mentira, uma cidade que leva o nome de Deus ser blasfemado. É o próprio Deus que está falando: ó, você não vai ser chamado mais cidade de mentira, mas cidade de verdade. Você não vai ser chamado mais cidade de blasfêmia, mas de cidade santa. E a Bíblia nos diz em 1 Pedro 9 que nós somos geração eleita, geração santa, separada, escolhida para Deus. Então Deus tem o melhor para a nossa vida. Deus tem um chamado para nós. Ele nos chamou para ser separado, para fazer a diferença. E assim diz o Senhor dos Exércitos:
Ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu cordão, por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Meus irmãos, parece algo comum, né? Hoje, se você olha nas praças, talvez você pode ver pessoas brincando, meninos, meninas, mas aqui Deus está falando que velhos e velhas, pessoas de muita idade, meninos e meninas, ia estar brincando nas praças tranquilamente, em paz. Por quê? Porque no contexto deles, o inimigo vinha muitas vezes e vinha com eles com guerra e levava o povo a cativeiro. Agora Deus está falando, não, vocês vão habitar em segurança e vai ter prosperidade de vida, vai ter pessoas de muita idade, vocês vão estar brincando na praça, meninos e meninas, ou seja, vai ter paz, vai ter segurança. Meus irmãos, na presença de Deus tem paz e segurança. Na presença de Deus tem mais vida. Na presença de Deus nossos dias são prolongados. Então, em nome de Jesus, Deus tem essa promessa para a nossa vida. Deus tem um reino para nós. Deus tem coisas melhores para a nossa vida. Então vamos estar na presença dEle. Vamos buscar a Ele. Vamos servir ao Senhor. E diz mais, se isso for, versículo 6, assim diz o Senhor dos Exércitos, se isso for maravilhoso aos olhos do resto desse povo, naquele dia será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, às vezes o que é maravilhoso para você, é maravilhoso também para Deus. Deus está falando assim, quando o povo estivesse em paz, reunido, tudo tranquilo, se isso fosse maravilhoso para o povo, ia ser maravilhoso para ele também. Então tem coisas, irmão, na nossa vida, que é maravilhoso não só para nós, mas para Deus. Você acha que Deus não se alegra ver o povo dele alegre? Você acha que Deus não se alegra quando vê o povo reunido, prosperando, o nome dele sendo glorificado? Ele se alegra. Ele dá paz, ele fortalece, ele levanta. Então Deus se alegra, irmãos. Então que a nossa vida esteja no Senhor. Que você venha servir a Deus com amor, com temor. E que Ele possa abençoar a vida de cada um de nós. E que nós possamos ser fiéis ao Senhor. E que o Senhor possa fortalecer a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. E nos encher de paz, nos encher de alegria. Em nome do Senhor Jesus. Pai, coloca a vida da missionária Letícia nas tuas mãos. Senhor, nesse exato momento eu peço repreenda todo mal, todo mal contra a vida dela, toda a cultura, tudo que não provém do Senhor, todo mal-estar, tudo que não provém de Ti, Pai. O Senhor é Deus de cura, Pai. O Senhor é Deus de restauração, o Senhor é Deus de salvação. E nesse exato momento nós repreendemos, Pai, pelo poder que há no nome de Jesus toda seta de enfermidade, todo mal-estar, tudo que não provém do Senhor, visita o estômago dela. Visita o corpo físico dela, Senhor. E eu peço pelo poder que é o nome de Jesus, pelo poder da sua palavra que está sendo ministrada, pelo poder de tudo que está sendo falado aqui, Senhor. Vai repreendendo todo o mal-estar. Vai repreendendo toda a seta contra o corpo físico dela. Vai repreendendo todo o mal, Senhor. Nós pedimos, Senhor, pela glória do nome do Senhor. Pedimos pela cura, Senhor, da nossa irmã missionária Letícia. Cura ela, Senhor. Cura ela, em nome do Senhor Jesus. Eu peço só para a vida dela, Senhor. Só para a vida dela nesse exato momento. E repreende toda a seta do adversário, Pai. Toda a seta do adversário. Só para a vida dela, Senhor. Tira toda a cultura, tudo que não provém do Senhor. Nós pedimos ao Senhor todo o mal-estar. Visita o estômago dela, visita, Senhor. Repreende todo o mal, Senhor. Nós pedimos, Pai. Nós pedimos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, o povo, Deus ia se maravilhar de ver o povo dele reunido, de ver o povo dele reunido, de ver o povo dele alegre, de ver o povo dele junto. Deus ia se maravilhar. Irmãos, Deus se maravilha quando a gente está na presença dele, quando a gente está alegre, quando a gente está reunido, quando a gente está servindo a ele, quando ele abençoa, ele se alegra. Então, em nome de Jesus, Deus tem promessa para a nossa vida. E a promessa que ele tem é na presença dele. Então continue com ele, igreja. Continue buscando a ele. Continue servindo ao Senhor. Porque é isso que ele tem para nós. Olha o que ele diz no versículo 7 até o 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Porque o povo tinha sido levado a cativeiro. Um para a terra do Ocidente, outro para a terra do Oriente. Outro para a Síria e o outro para a Babilônia.
e tra-lo-ei e habitarão no meio de Jerusalém, e serão o meu povo, e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. A promessa de Deus é trazer quem está afastado de volta. A promessa de Deus é tirar nós do cativeiro. A promessa de Deus é tirar o povo do cativeiro e ser Deus do povo, e o povo ser povo dele. Irmão, Deus quer que nós sejamos povo dele. Sabe por quê? Porque Ele quer ser o nosso Deus. Amém? Então seja do povo de Deus, seja do povo do Senhor, porque Ele tem o poder de nos trazer de volta. E diz o versículo 9: assim diz o Senhor dos Exércitos: esforce as vossas mãos, todos vós que nesses dias ouviste a palavra da boca dos profetas que estiveram no dia e que foi exposto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Deus está falando para o povo: ó, esforce as mãos de vocês. Sabe aquelas profecias que você escutou, o profeta Ageu, o profeta Zacarias, ou desde aquele que vocês escutaram, desde o dia que o fundamento foi posto, para vocês construir? Então volta a se esforçar as mãos. Sabe aquelas profecias? Então vai lá, seja firme, reconstrói, se esforça. Por quê? Porque se vocês se esforçando, o tempo vai ser terminado. Igreja do Senhor, o inimigo quer ver a gente parar. O inimigo quer que a gente desista. Ele não quer que a nossa vida seja edificada. Ele não quer que o nosso tempo, que hoje o tempo de morar do Espírito Santo, seja em você. Ele não quer que a nossa vida espiritual seja completa. Ele não quer que Deus termine a obra que Ele tem na nossa vida. Ele não quer que a gente se dedique para que a obra de Deus continue. Ele quer que a gente desanime. Ele quer que a gente se esforce. Mas em nome de Jesus, esforce. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. E se você ficar até o fim, a obra que Ele tem na nossa vida vai terminar em nome do Senhor Jesus Cristo. Você como templo, eu como templo, o nosso templo vai ser edificado, porque Deus chama, Deus justifica, Deus perdoa, e Deus capacita, e Deus glorifica. E é isso que Ele quer fazer na minha e na sua vida. Não desista, irmão. Ser fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Não desista de ter uma vida espiritual com Deus. Não desista. Porque quem permanece, quem fica, a obra é concluída. Né, irmãos? Quando você está construindo uma casa, se você tem condição de terminar, por que não terminar? Não é melhor você ver a casa construída do que pela metade? Então, irmãos, se você tem condição de viver uma vida com Deus, vive. Porque Deus não quer ver a sua vida pela metade, Ele quer ver a sua vida completa. Ele quer ver a sua vida terminada na presença dEle, servindo a Ele, adorando a Ele. E para encerrar, Deus faz uma promessa, versículo 12: porque a semente prosperará, a vide dará o seu fruto, a terra dará a sua novidade, os céus darão o seu orvalho, e farei que o resto desse povo herde tudo isso. Sabe o que Deus está falando? Até agora a terra não estava prosperando, até agora vocês não estavam herdando nada, até agora as coisas não estavam indo, mas agora, esforce. Sabe por quê? Porque agora as coisas vão começar a prosperar. Irmãos, em nome de Jesus, não estou aqui só para oferecer bênção financeira, porque isso não é o meu papel. Estou aqui para pregar a palavra de salvação. Mas quando a gente é salvo, quando Deus tem uma obra na nossa vida, Ele nos dá condição para que essa obra seja feita. E sabe o que Ele faz? Ele cuida da gente. Sabe aqueles projetos que muitas vezes a gente tem, que não está fluindo, que não está prosperando, que não está indo para frente? Com Deus esse projeto pode ir para frente. Com Deus esse projeto pode prosperar. Imagina um povo reconstruindo sem condição financeira. Imagina um povo construindo sem condição financeira. Agora Deus está falando: eu vou dar a condição, porque agora o fruto vai prosperar. Então, igreja, o Deus que está no céu é que nos dá a condição da gente terminar. O Deus que está no céu é o Deus que nos dá a condição para a gente prosperar espiritualmente, para a gente ser bem sucedido em tudo aquilo que Ele nos chamou para fazer para Ele. Então, que nessa noite que a gente possa se voltar para Deus, ficar na presença dEle, porque Deus tem bênçãos prometidas para a nossa vida, e a condição é ser fiel. Para encerrar, Deus diz assim: se vocês quiserem, eu já estarei depois. Só que eu peço algumas coisas para vocês. Cada um fale a verdade com o seu irmão. Cada um pratique paz e justiça na vossa porta.
Cada um de vocês não dê mau testemunho, e assim eu serei convosco. Então, igreja, se Deus quer ficar na nossa casa, se nós queremos que Deus fique na nossa casa, então não vamos tratar as pessoas mal, então não vamos falar mentira, então não vamos dar testemunho, vamos ser cidade de verdade. Assim Deus vai estar na nossa vida e as bênçãos dele vai se derramar. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, aqui está a sua igreja, está o seu povo na tua presença. Visita cada um com a tua graça, com a tua misericórdia. E eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa repreender todo espírito de enfermidade do nosso meio, que o Senhor possa repreender todo o mal do nosso meio, tudo que não provém do Senhor. Que a graça do Senhor esteja sobre nós, que o perdão do Senhor esteja sobre nós. E Pai, que através dessa palavra ministrada, Senhor, assim como o Senhor levantou Zacarias para falar com o povo daquela época, hoje o Senhor está usando a minha vida pela misericórdia do Senhor para falar da sua palavra, Senhor. Então, por favor, ajude cada irmão que tinha parado, cada irmão, Senhor, que estava desanimado, cada irmão, Senhor, que estava precisando de força espiritual, de recurso espiritual. Ajude cada irmão nessa noite a voltar a reconstruir, voltar a edificar a vida na presença do Senhor. Não desanimar, Senhor, mas pelo contrário, ter força para estar servindo ao Senhor, ter força para estar adorando ao Senhor, ter força para estar glorificando ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, derrama força sobre a tua igreja. Senhor, derrama força nesse exato momento que eu peço em nome de Jesus, Pai. Porque quando o Senhor fala esforça, é porque o Senhor está nos dando força. Então, Pai, não por mim, mas através da sua palavra, derrama força sobre cada irmão nesse exato momento, para continuar firme, para continuar reconstruindo, acreditando nas tuas promessas. Dá força para cada um, Pai, em nome de Jesus, falar a verdade, fazer o que é certo, fazer a sua vontade. Dá força para cada um, Senhor. E se nesse exato momento, Senhor, a sua ira estava sobre nós, perdoa a gente, tem misericórdia da gente, retira a sua ira de sobre nós, Senhor. E nesse exato momento, zela com misericórdia para com a nossa vida, zela com amor, e ajude a sua obra a prosperar, o seu reino prosperar, o seu povo prosperar, e seu nome ser glorificado, Senhor. Visita cada lar, cada família, coloca tudo em ordem, repreende toda a contenda, toda a confusão, todo o mal dos lares, das famílias aqui representadas, Senhor, e salva, cura e liberta para a glória do nome do Senhor. Pai, nós cremos na sua palavra, nós cremos na sua promessa, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?